Muito boa noite a todos. Eu sou o Corisco Moura e o assunto de hoje é como era a Salvador do século XIX. Apenas contemporizando, desejamos nesse momento falar especificamente de um período. O que se passava na cidade de Salvador no ano de 1835. Sobre especificamente a Salvador de hoje, a Salvador contemporânea, não há muita coisa a ser dita. Grande parte das pessoas que estão nos escutando conhece a bela Salvador, bela cidade. No Pelourinho se hospedaram personagens como o antropólogo Verger, Jean-Pierre Verger, que considerava Salvador como a cidade mais bonita do mundo. Ali também, no Pelourinho, com uma janela voltada para a Baía de Todos os Santos, um belíssimo cartão postal. Também passou, por alguns tempos, o grande escritor Jorge Amado, que ajudou a formar esse espírito, essa ideia da cidade de Salvador como a conhecemos e da própria Bahia. Ajudou a popularizar a cultura baiana, o regionalismo e, em parte, conseguiu trazer para outros países, inclusive, um pouco dessa cultura brasileira. No cenário nacional do século XIX, particularmente nos primeiros anos do século XIX, observamos uma certa instabilidade política no país. Muitas grandes rebeliões ocorreram, revoltas, como a Cabanagem, Sabinada, entre outras. O Brasil era um país há pouco tempo independente. E, no entanto, os portugueses ainda ocupavam grandes cargos. Esse contexto causava um certo desconforto para as burguesias e para os potentados locais, os pequenos poderes de cada província. Então, nesse sentido, houveram várias rebeliões de nome Mata Maroto. Nessas rebeliões, os brasileiros se revoltavam contra os portugueses. Muitos desses momentos eram marcados pela violência, por mortes de portugueses. Então temos um contexto político de dissidências, de grupos tentando ocupar o poder, grupos, estados sentindo-se marginalizados, e um país que poderia se fragmentar, não se fragmentou às custas de um exército forte, e a união nacional se manteve às custas da força do exército. Particularmente Salvador, essa cidade maravilhosa, segundo grandes cronistas, no século XIX, era a cidade mais bonita do mundo. Alguns pontos marcantes devem ser considerados como a Cidade Baixa, como Cais Dourado, como o Largo da Alfândega, como Água de Meninos. Hoje em dia, muitos desses roteiros foram totalmente transformados pela modernidade. O casario antigo colonial caiu por terra, dando espaço para grandes prédios modernos. E grande parte dessa beleza foi perdida. Salvador, particularmente na Salvador do século XIX, voltando ao ano de 1835, nessa população, aproximadamente 1/4 a 1/5 desse contingente era composto por brancos, muitos deles portugueses. Salvador tinha também uma população muito grande, mais de 50% dos seus habitantes estavam no contingente de escravos negros, ou pardos. E havia ainda 1/4 ainda de habitantes negros ou pardos, livres, forros. Então, dessa forma, mais ou menos,
se organizava a cidade de Salvador. Entre os escravos, haviam muitos dos escravos tradicionais. Havia os escravos que viviam na lavoura, na cana, no cultivo da cana, e sobre esse, porém, é importante dizer o que acontecia com a cana e com a economia de Salvador nos anos de 1835, nesse começo do século XIX. Salvador foi a primeira capital brasileira. Por aqueles tempos, em 1835, Salvador vivia uma grande crise, com uma perda financeira importantíssima, uma perda de capitais, porque a cana-de-açúcar valia pouco. Lembrando, não era só o Brasil que plantava cana, mas Antilhas Holandesas plantavam cana e vários outros lugares plantavam cana, produzindo açúcar. O preço do açúcar caiu muito. Mas os outros mercados se diversificaram, algo que não acontecia com a monocultura brasileira. Então, por esses tempos, a economia, particularmente soteropolitana, entrava em ruínas. Salvador, a São Salvador, como era também chamada nesses tempos, apresentava, como eu dizia há pouco tempo atrás, alguns grupos de escravos. Os escravos rurais, que trabalhavam nas lavouras, os escravos que trabalhavam na casa grande, na companhia dos senhores. E aí falamos das escravas de melhor aparência, que serviam à cama dos seus senhores. Os escravos das cidades, que tomavam várias funções, abraçavam várias funções e credos. Particularmente existiam os escravos de ganho, ou ganhadores. Esses escravos viviam de uma forma diferente. Eles trabalhavam, ganhavam salários módicos, e depois, grande parte desses valores módicos, eles devolviam aos seus senhores. Com esse ganha-pão desses escravos, esse ganha-pão modesto, eles pagavam aluguel dos lugares onde dormiam. Normalmente eram porões embaixo das casas coloniais, dos sobrados, embaixo dos sobrados de Salvador. Então, os ganhadores, ou escravos de ganho, muitas vezes se reuniam em alguns lugares chamados cantos. E em cada canto tinha sua peculiaridade. Em cada canto eles exerciam a sua função. Grande parte desses ganhadores, eles exerciam a função de carregadores. Carregadores de mercadorias, carregadores de librés, de carrinhos para levar a população de classe alta para passear. Lembramos, por aqueles tempos não haviam carros motorizados, estamos falando de 1835. Era um outro contexto. Por esses tempos, é interessante dizer que mesmo escravos, grande parte dos escravos possuía escravos. As pessoas ricas tinham muitos escravos. As pessoas mais pobres tinham poucos escravos. E existiam mesmo escravos que possuíam escravos. Existiam casais de negros onde um dos pares era alforriado e outro não era alforriado. Citando apenas exemplos. Pessoas que não possuíam escravos, mesmo os forros, então os negros forros tinham escravos muitas vezes. E pessoas que não possuíam escravos, muitas vezes viviam numa completa miséria. Essa era a economia de Salvador. Algumas outras características interessantes a ser discutidas sobre Salvador, que são dignas de nota. Os negros, ou africanos, na sua maior parte, na sua constituição maior, eles professavam várias fés. Havia os nagôs e haviam outros negros que professavam outros credos. E havia os malês, ou muçulmanos. Muitos dos muçulmanos sabiam ler. Algo que nem sempre era tão comum entre os portugueses. Os malês, como os nagôs, como tantos outros,
entre si, não conviviam em perfeita harmonia. Então você observa que muitos senhores separavam seus escravos porque havia muitos conflitos. Os conflitos eram motivados pelos credos e pelas culturas totalmente diferentes. Havia também uma animosidade marcante entre os africanos e os pardos, ou seja, os filhos de negros e de brancos. Segundo muitos africanos, os pardos eram traidores. No entanto, como poderia pensar-se dessa forma? Não era culpa deles serem filhos de brancos e de negros. E na verdade os pardos eram abandonados por ambos, com certeza, mesmo hoje. Voltando para esse tempo, os pardos eram abandonados pelos brancos e sofriam um preconceito deles. E os pardos viviam apartados dos negros. E então eles se encontravam nesse ambiente, nesse umbral, esse ambiente muito complicado. Alguns dos ambientes dos lugares mais interessantes de Salvador, que vale se citar, é a Igreja de Rosário dos Pretos. A Igreja de Rosário dos Pretos, ela foi erguida por escravos. E a ideia consistia no fato de que muitos negros, muitos africanos, professavam a fé católica. E, impedidos de frequentar as igrejas dos brancos, reuniam-se em aglomerações, em cooperativas, em grupos. E a Igreja do Rosário dos Pretos foi levantada pelos negros. E era um dos ambientes de tolerância e um ambiente de convívio social dos negros. Era permitido a grande parte desses negros saírem do ambiente de reclusão para frequentar as missas. Vale lembrar também que a Igreja Rosário dos Pretos não aceitava paros. Os paros não eram bem-vindos na Igreja Rosário dos Pretos. Apenas recapitulando a ideia que falei agora há pouco sobre a intolerância que existia entre pretos e pardos. Uma das armas de que se usavam essa população negra para se defender no cotidiano difícil, e aí fala dos forros e dos escravos, a arma dessa que se usava também para se opor a africanos de outros credos e crenças, era a capoeira. E a capoeira, por muitos tempos, ela permaneceu proibida em Salvador. Havia momentos em que as lideranças locais permitiam com alguma certa condescendência a prática, como todas as outras práticas africanas, e havia períodos em que ela era fortemente combatida. No ano de 2018, entre 2017 e 2018, realizei esse levantamento de costumes, de histórias, de fatos, de eventos, de hábitos da cidade de Salvador. E, num dado momento, o enredo do livro que publiquei encaixava-se diretamente nos contornos daquele enredo, como se fizesse parte daquela história, assentando-se de forma plena e segura em todas essas informações de que passei e muitas outras. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Salvador do século XIX e seus encantos, sobre as importantes características daquela época, o fascínio de uma cidade perdida no tempo, e sobre o próprio enredo do livro de que vos falo, adquiram o livro Dois Levados numa Jangada, da editora Versiprosa, publicada pelo meu pseudônimo Corisco Moura. Muito boa tarde a todos!